Bem-vindo ao canal Liderança Relacional. Meu nome é Matheus Maia e hoje quero mostrar para você como uma Bíblia responde a seguinte pergunta: Deus criou o mal? Está curioso? Então fique aí porque depois da vinheta começa mais um vídeo da série A Bíblia Responde. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal, obrigado por nos acompanhar. Se você ainda não se inscreveu, eu te convido a fazer agora. E caso você goste do conteúdo, dê o seu joinha, compartilhe, não se esqueça de marcar o sininho. Se puder, faça isso agora, ok? Valeu demais, muito obrigado. Então pessoal, a pergunta de hoje é uma daquelas perguntas quentes, né? Deus criou o mal? Ixi, né, Mateus, como assim? Primeiro você pergunta no episódio passado quem criou Deus, e agora você pergunta se Deus criou o mal. Cuidado, hein? Você está perguntando demais. Quem já não ouviu, né, isso de um adulto, de um professor, de um pai, né, que está perguntando demais? Foi por isso que Deus nos pediu para sermos como criança. Jesus disse que a gente precisa ser como criança, pois elas são curiosas, humildes, abertas para aprender. Como disse no episódio passado, perguntar não é pecado, né? Ter dúvidas não é pecado. Tem gente que não pergunta querendo saber, mas querendo brigar. Mas é diferente quando nós queremos aprender. É um espírito diferente, um espírito ensinável. Mas sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque há um verso na Bíblia que diz que Deus criou o mal. Nossa, agora já era. A Bíblia se contradizendo. Numa parte ela diz que Deus é bom. Agora ela diz que Deus criou o mal. Vamos ler esse versículo? Está ali em Isaías 45, 7. Diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Na versão NAA, ao invés da palavra mal, diz que ele é o Deus que promove a paz e cria conflitos. Não parece estranho a própria Bíblia afirmar que temos um Deus que cria o mal, que cria conflitos? Uau! Mas antes de tudo, a gente precisa verificar o que a palavra mal significa aqui neste verso. Para isso, nós precisamos ir lá no grego, né? A palavra aqui é ra, e é a mesma palavra usada lá em Gênesis 2:9, 2:17, 3:15 e 22, quando Deus fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. Guarde isso, o homem não podia tocar naquela árvore, porque senão seus olhos seriam abertos para a ciência do bem e do mal. No dicionário Strong, essa palavra ra, ela também significa o seguinte: adversidade, aflição, calamidade, desagrado e angústia. Sabe o que é importante esclarecer aqui? Que essa palavra mal não é a palavra pecado, que é kata, que significa errar o alvo, perder o alvo, né? Falhar. E a partir do contexto direto, sabe, dos versos 1 até o verso 13 de Isaías 45 e do contexto mais amplo, toda a Bíblia, que nós conhecemos então os atributos de Deus, que Ele é bom, nós podemos entender que Deus está comunicando aqui aquilo que Ele decidiu, afirmando sua soberania, seu controle total sobre todas as coisas. Este é o sentido aqui de Deus criar o mal. Ele está usando de punição para com as nações que pecaram, permitindo que a calamidade venha sobre eles. Não porque ele é a fonte do mal, mas porque o homem escolheu pecar. Mas se Deus permite a calamidade, ele é mau. Não. O mal é a ausência de Deus. Da mesma forma que a ausência da luz é trevas, o mal é a ausência da presença de Deus. Deus é bom, Deus não peca, ele não falha, não erra e nem perde. Mas Deus permite o mal. Ele permite que pessoas passem por lutas e aflições. Claro, Jesus, o seu filho, sofreu. Mas o sofrimento de Jesus levou a um fim muito melhor. Deus transforma o mal em bem. Deus usa o mal para propósitos bons. Deus transforma crucificações em ressurreições. Quer ver outro texto onde a Bíblia responde a pergunta de hoje? Está lá em Jó 5, 17 e 18. Diz assim: Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Mas se Deus comanda todas as coisas, ele é responsável pelo mal? Não.
Ele criou o homem à sua imagem, ele deu o livre-arbítrio. E por isso temos o controle das nossas ações. O homem é responsável pelas suas próprias escolhas. Mas o diabo nos tenta, sim, ele nos tenta, mas não nos domina. Se não abrirmos a porta para ele, ele não pode entrar na nossa casa, na nossa vida. Dizem que outro dia o diabo estava andando pela Avenida Afonso Pena, passando ali perto da Praça 7, muito triste. E um cristão o reconheceu, parou e perguntou: por que você está triste assim, diabo? E ele disse, porque para onde eu vou, até nas igrejas, as pessoas têm dito que tudo é minha culpa. Tá, eu sou culpado de muitas coisas, mas nem tudo de ruim que acontece é minha responsabilidade. Essa história deixa claro que cada um tem a sua parcela de culpa. O homem é responsável pelas escolhas que ele mesmo faz. E muitas escolhas que o homem faz o levam à maldição, ou seja, Deus permite o homem sofrer por vários motivos. Seja por punição, castigo, seja por correção ou provação. Veja o que diz Provérbios 3:33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos a abençoará. Quando nós quebramos os princípios de Deus, a Bíblia diz que nós vamos colher maldição, sofrimento. É o princípio da colheita. Ele disse a Adão que que escolhesse comer das milhares de árvores que ele criou. Mas Deus colocou uma ali entre elas, uma arvorezinha com fruto que nem brilhava tanto assim, para que o homem aprendesse a temer a Deus. Mas a serpente astuta fez parecer a coisa mais linda do mundo, distorcendo a palavra de Deus, e assim o homem pecou. Escolheu viver seus dias na terra em calamidade, em sofrimento. E isso não é culpa apenas de Adão e Eva, mas todos nós pecamos. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outras palavras, o mal é o oposto da vontade de Deus. Mas e Satanás? Ele não é poderoso como Deus? Nem de perto, queridos. Ele é um servo de Deus que só faz aquilo que Deus permite. Como disse Martinho Lutero, o diabo é o diabo de Deus, ou seja, Deus o usa para os seus fins, que são sempre bons. Mas o diabo nunca pode usar a Deus. O diabo ele é como se fosse um carcereiro que, diante da sentença do juiz, prende o criminoso, que encarcera ele, que castiga quando for preciso. E aqui entra mais uma palavra-chave para entendermos que mal é esse de Isaías. Já falamos de livre-arbítrio e agora vamos falar de permissão. Sabe, Deus é soberano e ele não é o criador do pecado. E com certeza ele não se alegra de ver um homem sofrer. Por quê? Porque Deus tem uma vontade soberana. Se escolhermos a vontade perfeita de Deus, não teremos que enfrentar a sua punição. Vamos ter lutas? Sim, mas nenhuma delas será punição da parte de Deus. Mas vai ser uma correção, uma prova para o nosso crescimento. Ou seja, Deus permite o mal. Ele não deseja o mal, ele não comete maldade, mas ele, inclusive, controla a maldade do inimigo, para que mesmo o diabo, vendo as brechas abertas nas nossas vidas, não venha e não nos destrua. Isso é o que chamamos de misericórdia de Deus. Ele permite o mal para vários fins. Como eu disse, como prova, para nos corrigir, para nos tratar, mas também para nos sentenciar. O mal ele só existe como corrupção do bem, como uma ferrugem que existe apenas por causa do ferro. O mal, portanto, que Isaías fala é a permissão de Deus, como ser soberano, para punir o seu povo e também outras nações desobedientes, e assim os entrega na mão do rei Ciro. O pai que ama corrige o filho, mas o filho que não aceita a correção pode acabar experimentando a punição, a morte, que não vem da parte de Deus, mas do inimigo de Deus, que veio para matar, roubar e destruir. João 10:10. Diante de mais essa resposta da Bíblia, eu quero te perguntar hoje, o que você vai escolher? A bênção de Deus ou a maldição? Fazer a sua própria vontade e colher a adversidade que Deus permite, mas não deseja, não cria? Ou fazer a vontade de Deus e ter a certeza da paz no coração, de ter paz com Ele, a certeza da companhia dEle e a glória dEle sobre a sua vida? Sabe, escolha a vontade dEle, a vontade
soberana, boa, perfeita e agradável, como Paulo diz ali aos Romanos 12, verso 1 e 2, sabe? Para viver de maneira agradável a Ele, evitando a ira de Deus e a maldição na sua vida. Pois é, pessoal, acabamos aqui mais um episódio da série A Bíblia Responde. Gostou? Não deixe de curtir então e de compartilhar com quem você ama, ok? E eu quero te lembrar, não se esqueça, leia a Bíblia e tema ao Senhor para viver uma vida cheia de sabedoria e também de alegria. Forte abraço!